A gente tem o censo escolar, que houve esse crescimento aí de quase 300%, como nós já citamos. Mas há alguns números que fazem uma estimativa de 4 milhões de pessoas com um transtorno no país. De autismo? É. Olha, o número da OMS oficial, que eu acho que é conservador, é de 1% da população mundial. Se você levar em consideração isso no Brasil, seria 2 milhões de pessoas, pouco mais de 2 milhões de pessoas, né? Mas a última estimativa, eu acho que dos Estados Unidos, deu 1,46, 1,49? 1,49. Quer dizer, se você levar em consideração que síndrome de Down é mais ou menos 1 em 700, é muito autista. Mas é muito autista. Vivendo por aí sem saber que é autista. Essa que é a moral da história. E precisa de toda uma política pública multidisciplinar que... Sim, e de novo, porque a gente está falando de um espectro, né? Cada pedacinho do espectro precisa de políticas públicas específicas. O autista leve, aquele que descobriu que ela é nossa. Esse aí não tem problema nenhum, aí ele fez faculdade, ele casou, maior causa de morte de autista leve é suicídio. Justamente porque ele sabe que ele é diferente, ele se percebe diferente, ele sabe as dificuldades que ele tem de interação, ele sofre bullying, ele percebe que ele está sofrendo bullying. Suicídio. Isso aqui no Brasil ou mundialmente? Essa estatística é dos Estados Unidos, mas eu não tenho a menor dúvida de que aqui deve ser muito parecido também. Em mulheres autistas é maior ainda essa estatística. Fiquei sabendo disso recentemente. Até porque as mulheres demoram mais a chegar no diagnóstico, as mulheres mascaram os sintomas muito mais. No TDAH é a mesma coisa. As mulheres têm um processo de aprender a imitar a coleguinha, e aí elas vão passando, e aí chega a adolescência, aí vem todos os diagnósticos errados da vida, até descobrir que no fundo era autismo. Política de inserção no mercado de trabalho, emprego apoiado. Então, cada nível precisa. E nos níveis que precisam de mais suporte, o maior pânico das mães é: eu não sou eterna. Quem vai cuidar do meu filho depois que eu morrer? Eu tenho uma amiga que tem 3 autistas que ela fala: eu não tenho o direito de morrer. Eu não tenho nem o direito de morrer. Quem vai ficar com eles? Eles vão para a rua. Você vai ficar dependendo de um parente? Você não sabe. Primeiro que ninguém tem obrigação. Nenhum parente tem obrigação. Segundo que você vai ficar dependendo do amor, da boa vontade de um parente. Isso tem que ser política pública. Na Suécia foi uma coisa que eu vi. Aos 18 anos, toda pessoa com deficiência pode começar a ir uma vez por semana, uma vez por mês, para o seu apartamento na residência inclusiva lá. Para ir se acostumando. Aí, se ele tiver autonomia suficiente para, eu não quero mais morar com meus pais, não, eu quero ir para lá, ele vai. Se ele não tiver autonomia suficiente e os pais morrem, tá lá o apartamentinho dele. Entendi. Na residência inclusiva. Aqui, como isso é um serviço caro, a gente só tem para pessoas em altíssima vulnerabilidade. O corte de renda é lá abaixo do abaixo. Então, a gente tem nessa situação a mesma situação do acesso à justiça, que é dificultado nesse país, porque é o seguinte: a gente tem uma faixa enorme de pessoas no meio que não têm acesso, por quê? Elas não têm a renda baixa o suficiente para ter acesso à defensoria, mas também não têm dinheiro para contratar um advogado particular. Com a residência inclusiva é a mesma coisa. Não tem a renda baixa o suficiente para ter acesso à residência inclusiva do município, do estado, mas também não tem dinheiro para pagar uma particular. Sabe quanto custa uma residência inclusiva particular? A mais barata que eu vi deve ter uns 5 anos, R$10 mil por mês. Se for ver hoje, uns 20 mil. É isso. Então, a gente não sabe. O medo eu não posso morrer. E eu tive com Lu Alckmin esses dias, né? Lá em Brasília, e eu falei com ela: dona Lu, eu vi a sua entrevista e eu chorei muito quando a senhora falava da morte do seu filho Tomás. E é uma coisa recorrente no nosso meio as mães falarem: eu prefiro que o meu filho morra antes de mim. É a pior dor que uma mãe pode sofrer, mas pelo menos eu vou saber que ele foi e eu estava segurando a mão dele, que ele teve amor até a última hora da vida dele, que eu estava com ele. Eu prefiro isso do que eu achar que do que eu morrer e depois ele ir para a rua e morrer sozinho sem ninguém estar do lado dele. Não é triste demais isso? Uma mãe ter esse tipo de pensamento porque a gente não tem política pública? É cruel, né? É muito